Fala galera, beleza? Eu sou o professor Evandro Ávila, vamos dar continuidade ao nosso curso de Cálculo 1, vamos ainda abordando o tópico de limites, vamos falar sobre os limites fundamentais do cálculo. Qualquer dúvida, críticas, sugestões, envie mensagens por e-mail que aparece na tela, nossa página no Instagram ou nosso canal no YouTube, ok? São três os limites fundamentais do cálculo, vamos falar um a um. Nós vamos iniciar falando sobre o limite fundamental envolvendo a função trigonométrica seno de x. O limite fundamental é limite de seno de x sobre x quando x tende a zero é 1. A demonstração desse resultado foge um pouco do objetivo da nossa aula. A ideia é trazer para você de forma bem intuitiva e simples que esse resultado é verdadeiro. Eu coloco numa tabela para você valores de x tendendo à direita e à esquerda de zero e percebam que a razão seno de x sobre x caminha para 1 à medida que x tende para zero. Essa é uma ideia muito importante, pessoal. Por quê? Porque se a razão entre dois números tende a dar 1, ou seja, se A sobre B tende a dar 1, significa que A pode ser aproximado por B. A tende a ser igual a B. Isso significa que em modelos dentro da engenharia que trabalham com expressões envolvendo seno de x, poderão ser trocados por expressões envolvendo simplesmente x. No lugar de seno de x, vai ser possível trabalhar simplesmente com x. Isso se você estiver trabalhando com valores bem próximos de zero, que é o que acontece na engenharia, algo milimétrico, quando x tende a zero. Ok, pessoal? Então, quando x tende a zero, a ideia, a aplicação de que limite de seno de x sobre x quando x tende a zero é 1, significa que você pode aproximar seno de x por x. Beleza? Bom, vamos fazer alguns exemplos trabalhando esse limite. Repara que, ao calcular limite de seno de 3x sobre seno de 5x, quando x tende a zero, eu caio na indeterminação do tipo 0 sobre 0. E a manipulação algébrica aqui a ser feita é tentar fazer aparecer o limite fundamental do seno para tentar sair dessa indeterminação. Ok? Como fazer isso? Repare que no limite fundamental envolvendo seno de x sobre x, o importante é ângulo e denominadores serem iguais e ambos tendendo a zero. Para aparecer essa ideia, eu vou multiplicar e dividir o meu numerador por 3x e faço a mesma ideia no denominador, multiplicando e dividindo, porém, por 5x. É uma maneira simples, fácil de manipular algebricamente para que apareça o limite fundamental envolvendo a função trigonométrica seno de x. Beleza? Depois dessas manipulações, perceba que eu simplifico x com x, os limites fundamentais são iguais a 1, portanto a resposta 3 quilos. Na letra B, a novidade é, eu tenho uma nova função trigonométrica, a tangente, eu vou reescrever a função tangente envolvendo seno e cosseno para tentar fazer aparecer o limite fundamental seno de x sobre x. Então repara, pessoal, que as manipulações algébricas consistem em fazer aparecer o limite fundamental seno de x sobre x. Faço isso, reescreva a minha função e perceba que eu tenho seno ao quadrado sobre x quadrado que eu posso separar em um produto. E 1 sobre cosseno ao quadrado de x quando x tende a zero não é nenhum tipo de indeterminação, já que o cosseno de zero é 1 e 1 ao quadrado é 1. 1 sobre 1 também é 1. Ok? Esse 2 é uma constante multiplicativa, por isso que ele pode sair do limite. Beleza? Por isso que o resultado fica 2 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Portanto, 2. No exemplo C, a mesma ideia, manipulo o denominador para que apareça o limite fundamental do seno, e aí concluo que a resposta é 2/3, e na letra D, também manipulo para que apareça o limite fundamental do seno.
Se você está percebendo, em todos esses limites, eu só manipulo algebricamente porque eu ainda tenho uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Caso, ao substituir o valor do x, eu não tenha essa indeterminação, o resultado numérico do limite é o resultado que você achou. Beleza? Bom, pessoal, na letra E, traz uma ideia importante, que se A sobre B é igual a 1, é aquilo que eu comentei. Isso significa que A tende a ser a B. Portanto, pessoal, tanto faz se A dividido por B ou B dividido por A. A resposta sempre será 1. Então, em alguns livros, costuma aparecer esse limite fundamental reescrito da seguinte maneira: limite de x sobre seno de x, quando x tende a 0 ser 1. Isso é verdade, já que se a razão entre dois números é 1, ela pode ser escrita como A sobre B igual a 1 ou B sobre A igual a 1. Na letra E eu preciso dessa ideia porque aparece de forma invertida e não tem problema nenhum, ok? E a resposta daria um nome. Na letra F, use propriedades de potência, né? Repara que está elevado a 5, por isso é uma multiplicação 5 vezes, né? E a resposta dá 32 sobre 4. As manipulações algébricas fizeram com que eu tivesse que acrescentar um 2 multiplicando, por isso que fica 2 vezes 2 vezes 2 elevado à quinta potência. Beleza? Bom, pessoal, já o limite fundamental envolvendo a função trigonométrica cosseno é o limite de 1 menos cosseno de x sobre x quando x tende a 0. E a resposta sempre será 0. Ele, vale a pena a gente passar pela demonstração, que é uma demonstração bem simples. Mas toda vez que você precisar usar esse limite, você não precisa demonstrar para usar, ok? A mesma ideia passa por todos os outros limites fundamentais. Repara a demonstração como é simples. Ao substituir x por 0, repara que eu caio na indeterminação do tipo 0 sobre 0. Então, qual a manipulação algébrica a ser feita aqui? Repara que eu multiplico e divido essa razão por 1 mais cosseno de x, gero no meu numerador 1 menos cosseno ao quadrado, que pela relação fundamental da trigonometria é seno ao quadrado de x, e aí eu posso separar esses limites e concluo bem simples que a resposta dá 0. Então, toda vez que aparecer limite de 1 menos cosseno de x sobre x, quando x tende a 0, eu posso falar sempre que a resposta é 0. Esse limite fundamental envolvendo o cosseno, pessoal, ele costuma aparecer muito junto com o limite fundamental do seno, como é o exemplo da letra A. Repare que a manipulação algébrica no numerador é envolvendo o limite fundamental do cosseno e o denominador envolvendo o limite fundamental do seno. Porém, a mesma ideia. Eu tenho uma indeterminação do tipo 0 sobre 0 e eu vou manipular os meus limites para tentar reescrever de tal maneira que o meu limite apareça os limites fundamentais. Ok? Na letra B, manipulação bem simples para fazer aparecer o limite fundamental apenas do cosseno. Na letra C, a mesma ideia, tá bom? Já na letra D, utilizo relação fundamental da trigonometria, um limite que aparentemente parecia ser envolvendo o limite fundamental do cosseno, porém, utilizando relação fundamental da trigonometria, eu percebo que eu vou precisar do limite fundamental do seno. Beleza? Na letra E, a mesma ideia. Então, olha a importância de saber aquelas identidades trigonométricas que a gente relembrou em aulas passadas, tá? E aí eu separo os limites, uso a ideia dos limites dos produtos e uso a ideia também do limite fundamental do seno. Beleza? Um outro limite fundamental muito importante aqui para nós é o limite envolvendo a exponencial, que é o número de Euler. Ok, pessoal? O número de Euler, que a gente sabe, é aproximadamente 2,718281, tá? É uma constante muito importante aqui para nós no curso do cálculo. Vários modelos podem ser explicados segundo essa constante, tá? Que trabalham, que têm essa constante, né? Seja modelos físicos, químicos ou biológicos, tá? E uma maneira simples de eu demonstrar esse resultado, mais uma vez de maneira bem intuitiva,
é mostrando uma tabela e para você perceber que à medida que o x tende a infinito, realmente esse quociente elevado à potência x tende a dar 2,718281, beleza? Bom, como que a gente pode usar esse limite então? Vamos ver alguns exemplos. Olha para a letra A, um exemplo, 1 mais 1 sobre 2x elevado a 2x é quanto? Parece o limite fundamental da exponencial. O que a gente vai fazer? Manipulações algébricas para que fique exatamente igual o modelo. Então eu faço uma substituição bem simples, vou chamar de 2xt. Isso significa que se x tende a infinito, t também tende a infinito, obviamente. Então eu vou reescrever meu limite. X tendendo a infinito significa t tendendo a infinito. 2x eu chamei de t, então cai exatamente no modelo do limite exponencial, que a gente sabe que é o número de ordem, ok? Na letra B, a mesma ideia. Faço uma substituição simples para você perceber que, independente de quem esteja ali no denominador, se coincidir com o expoente, trata-se do limite fundamental envolvendo a exponencial, ok? Bom, pessoal, na letra C, uma outra maneira como pode vir, alguns livros abordam esse limite fundamental da exponencial, tá? Que é 1 mais x elevado a 1 sobre x. Repare que uma simples substituição de variáveis também resolve esse problema, tá? E aí eu caio mais uma vez no número de Euler. Então repare que o número de Euler também pode ser escrito como 1 mais x elevado a 1 sobre x. Um limite, né? Quando x tende a zero. Importante você perceber que a diferença aqui é que se x é igual a 1 sobre t e x tende a zero, é porque t tende a infinito. Beleza, pessoal? Na letra D, um exercício mais elaborado. Repare que aqui eu vou usar primeiro propriedades de potência, já que eu tenho uma soma no expoente, e se há uma soma no expoente é porque antes veio uma multiplicação. Basta a gente relembrar algumas propriedades de potência que a gente viu na aula passada. Depois faço uma substituição de variáveis, para só aí perceber que o limite que aparece primeiro é o que leva a e, e aí eu tenho um elevado ao quadrado, por isso que fica e ao quadrado. E o outro limite é bem simples, quando t tende a infinito, 1 sobre t tende a zero, 1 mais 0 tende a 1. Por isso que é 1 vezes e ao quadrado, e a resposta seria e elevado ao quadrado. Beleza, pessoal? Esses são os limites fundamentais do cálculo, ou seja, são resultados que você pode usar sempre que aparecerem. Por isso, é importante que, ao trabalhar com limites trigonométricos ou limites que parecem a ideia do limite exponencial, você manipule algebricamente esse limite para que apareçam esses limites fundamentais e você poder usar os resultados. Beleza? Bons estudos e até a nossa próxima aula. Valeu!